Apesar dos espantosos e surpreendentes acontecimentos nos nossos dias, o maior sinal do fim dos tempos e o menos enfatizado é o retorno do povo judeu à Terra Santa. O vídeo de hoje tem por tema discutir o 14 de maio de 2020, porque depois que eu gravei o vídeo explicando a reunião do Papa e o que ela tem a ver com a escatologia, eu recebi muitas perguntas pedindo para explicar também o que essa data tem a ver com Israel. Bom, para quem não sabe ainda, 14 de maio se comemora a data do retorno de Israel à Terra Prometida. Para a contagem aqui ocidental, Israel vai estar fazendo 72 anos de retorno. Para o povo judeu vai estar se completando 73, porque o calendário deles é lunar, de 30 dias. Então 72, 73 anos de retorno à Terra Prometida. Mas por que esse é o maior sinal? Por que isso é tão importante? Porque Israel é o objeto da profecia. Israel é o maior sinal do fim dos tempos. Por causa de Isaías 60, versículo 8, que diz que o povo viria voando como em pombas às suas janelas, de volta à sua terra. Por causa de Isaías 66, 8, que o profeta indaga como poderia ser isso de nascer uma nação num só dia. E Israel nasceu num só dia. Por quê? Porque na Assembleia, logo após que a ONU, a Organização das Nações Unidas, havia sido criada, ela ainda era um organismo, um órgão recente, houve uma Assembleia em 47, determinando o retorno de Israel, né, repartindo ali a Palestina britânica e retornando o povo judeu após a Segunda Guerra Mundial e aquele massacre de milhões de judeus que Hitler promoveu. E foi votado isso por um brasileiro, chanceler Oswaldo Aranha. Inclusive há uma praça em Israel que leva o seu nome em homenagem. Israel, num só dia, volta a ser uma nação e em 14 de maio de 1948, os judeus estão novamente de volta à sua terra como um povo unido em profecia cumprindo. Ezequiel capítulo 37, por exemplo, que é o Vale dos Ossos Secos, que ao longo do capítulo inteiro é possível observar o retorno de Israel à sua terra numa situação política, econômica, militar, nacional, e só depois em conversão a Deus. Lendo todo o contexto do capítulo 37, é possível observar isso. É possível observar também a conversão do povo judeu ao Senhor ao longo de todo o capítulo. E isso vai ser um tema tão importante, tão recorrente ao longo de toda a Bíblia, que ignorá-lo acaba comprometendo a capacidade de compreender a profecia bíblica, o Apocalipse, a escatologia. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 32, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz que Jesus vai se assentar no trono de Davi, que Deus vai lhe conceder o trono de Davi. E no versículo 33, diz que ele vai assentar no trono de Davi, governar a casa de Jacó perpetuamente. Ou seja, a volta de Cristo está conectada com ele assentar-se num trono em Israel, no trono de Davi, reinando sobre a casa de Jacó. Esse tema vai aparecer o tempo todo por toda a Bíblia. Por isso não deixe de assistir os vídeos aqui no canal, consultar as minhas playlists. Eu tenho playlists separadinhas sobre o líder mundial, sobre Israel na profecia, sobre o arrebatamento, sobre os sinais, sobre a tribulação, sobre como interpretar o Apocalipse, sobre o milênio. Se você clicar aqui em playlist, eu tenho isso tudo separadinho para você poder assistir na ordem. Bom, continuando aqui, Ezequiel 36, por exemplo, vai ser um tema que vai falar do julgamento e da restauração de Israel. Então a queda e a restauração de Israel são um tema urgente, muito importante na Bíblia. Oséias 5,15, por exemplo, diz que quando o povo estiver arrependido, vai passar a buscar a Deus. E que uma vez tendo buscado, ele se revelará a eles. Aí no capítulo 6 do Oséias 1 e 2, ele profere a profecia que virou uma canção, né? Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? O tempo que o Mateus 24 chama de princípio das dores. O capítulo escatológico que Jesus proferiu, fazendo referência ao povo judeu, para que eles orassem para que a sua fuga não acontecesse no inverno, nem no sábado. Né? Todo o contexto de Mateus 24 é um contexto para a nação de Israel, é um contexto para a tribulação, é um contexto para a semana de Daniel. Por isso é tão importante o 14 de maio. Por isso é tão importante a restauração de Israel. Israel é o maior sinal do fim dos tempos. Israel é o objeto da profecia bíblica. Não é? Em Mateus 24, 7, por exemplo, diz que haverá, neste tempo em que estamos vivendo, pestes, fome, terremoto, muitas mortes. E no versículo seguinte, o 8, nos indica que é só o princípio das dores. É isso que nós estamos vivendo nesse momento, o princípio das dores, com o coronavírus e com outras coisas que vão ocorrer. E essas coisas têm um intento, têm o trabalho de mudar o mundo.
mudar o mundo. Por isso que em Mateus 24, 3 e ao 5, Jesus diz que haverá falsos cristos, haverá um falso Cristo. E Paulo, seguindo essa ideia de princípio das dores, de Mateus 24, do 3 ao 8, que Jesus falou, ele explica isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 ao 5, dizendo que esse princípio das dores de que Jesus estava falando, ele iria promover um cenário de falsa paz, pois quando clamassem paz e segurança, lhes sobreviria repentina destruição. Ele está conectado com Jesus dizendo de falsos cristos, de falso Cristo, porque o anticristo, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27, mencionado por Jesus em Mateus 24, 15 e por Paulo, dizem que haverá então um momento de pestes, de guerra, de fome, dessas doenças todas que nós estamos vendo surgir, e que esse cenário tem o intento de mudar o mundo, de promover no mundo uma aceitação de alguém que possa lhes trazer paz e segurança. E esse alguém, esse agente, é o anticristo que fará uma aliança com Israel por uma semana, semana de anos, semana de 7 anos, conforme relatado pelo profeta Daniel. E essa semana de 7 anos é o período chamado de tribulação, ou de grande tribulação, que não compreende a igreja, porque ela é justamente o derramar dos selos, trombetas e taças, dos juízos de Deus sobre a terra, da ira do Cordeiro sobre a terra. Portanto, não faz sentido a igreja passar por esse momento, porque ela aceitou o sacrifício da cruz. E ela está, portanto, libertada disso. E uma coisa muito importante ainda sobre Israel como objeto da profecia é que em Ezequiel capítulo 6, versículos 8 a 10, Deus diz que promoveria a diáspora. Isso é tão profundo, isso é tão importante, porque em Deuteronômio, na repetição da lei, no capítulo 28, quando o povo vai entrar na terra prometida, Deus diz naquele capítulo que lhes será uma bênção, que eles serão cabeça e não cauda, se obedecessem ao Senhor. Isso até o versículo 8. Do versículo 8 em diante do capítulo, diz que se, no entanto, eles desobedecessem ao Senhor, seguissem outros deuses, fizessem o que era mal aos olhos do Senhor, viria sobre eles toda aquela punição do capítulo 28. Dá uma impressão até do povo ser destruído, né? Inclusive vai relatar deles serem levados por um povo que viria de longe e que eles seriam levados em diáspora, na diáspora que realmente aconteceu. Nos capítulos 29 e 30, Deus começa a falar de uma restauração e que levaria eles para todos os povos, mas que em algum momento os traria de volta. E nós observamos em Ezequiel, capítulo 6, versículo 8 ao 10, que Deus diz que esse era o plano dele, colocar o remanescente do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu, em todas as nações do mundo, para que eles então os trouxessem de volta. Então, inclusive, é daí que virá os 144 mil, pregando em todo mundo, que eu falo em outro vídeo, por isso que eu falei para assistir as playlists aqui no canal, porque o estudo escatológico não é num vídeo que você faz e explica tudo, mas ao longo de assistir os vídeos, aquilo vai te trazendo uma compreensão a respeito do assunto. Então Deus sabia que o povo ia desobedecer, que o povo ia pecar, e portanto em juízo lhes confere a diáspora, que é eles serem espalhados por todos os povos, mas diz em Ezequiel capítulo 6, versículos 6 ao 8, que ele os restauraria, os traria de volta, porque ele tem um remanescente em cada nação. E justamente em conexão a isso, Amós capítulo 9, versículo 8 em diante também, ele vai dizer que uma vez que ele restaure Israel em sua terra, eles de lá jamais serão arrancados novamente. E seriam restaurados de acordo com Ezequiel 37, num cenário nacional, político, econômico, militar, mas sem o Espírito do Senhor naquele momento. Mas como Deus fez um pacto racial nacional com Abraão, ele se mantém fiel à sua palavra e preserva o povo de Israel. E esse povo de Israel é tão importante para a profecia que em Apocalipse 5, na hora de desatar os selos, que João está chorando, o anjo diz que Jesus, que é a raiz de Davi, o rebento de Jessé, o leão da tribo de Judá, ele é digno, ressuscitou e é digno de desatar os selos. O tempo inteiro a volta de Cristo está conectada com Israel, com o povo de Israel, com as tribos, com o trono de Davi. E remontando aqui novamente ao que eu citei de Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 36, o anjo Gabriel aparece para Maria, fala que ela vai engravidar, e ela fala, como é que pode ser isso se eu não tenho conhecido varão? E ele diz, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você vai dar à luz a Jesus. E esse Jesus vai se assentar no trono de Davi, seu pai, e vai reinar sobre a casa de Jacó eternamente. Pergunto eu a você, na sua primeira vinda, Jesus assentou no trono de Davi, ele foi reconhecido como rei dos judeus, ele se assentou ali perpetuamente e reina no trono de Davi sobre a casa de Jacó e Israel? Não, porque esse é um plano que ocorrerá no final da grande tribulação. Quando acabar a leitura de Mateus 24 e indo então para Mateus 25,
a partir do verso 13, quando ele diz que voltará em glória em conexão com Zacarias 14, vai pisar no Monte das Oliveiras em Israel, e então a partir dali ele vai separar os bodes das ovelhas, fazer o julgamento das nações, e então reinar, conforme foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, sobre todo o Israel. Em Zacarias capítulo 8, por exemplo, diz que nesse momento, quando Jesus se assentar no trono de Davi, reinar sobre a casa de Israel, as praças de Jerusalém se encherão de crianças, de vida, de paz, de alegria, e as pessoas das nações pegarão nas vestes das roupas de um judeu, sabendo que eles têm Deus e que eles querem conhecer a Deus. Portanto, não é possível compreender o final dos tempos, a escatologia, o Apocalipse, as palavras de Jesus em Mateus 24 ou de Paulo aos Tessalonicenses numa referência à volta de Cristo, sem conhecer as profecias do Velho Testamento e ignorar Israel como palco da profecia, ignorar Israel como objeto da profecia, como maior sinal do fim dos tempos, é criar uma barreira grande para compreender as profecias. Quando você lê a partir dessa perspectiva, o Velho Testamento se abre, não é? Porque o Velho Testamento é interpretado à luz do Novo, e o Oséias, por exemplo, é um profeta altamente escatológico, que vai falar de trombetas, de taças, da volta de Cristo. Ele vai trazer aquele contexto em paralelo e vai revelar, então, o Israel como objeto da profecia. Por isso, 14 de maio de 2020 é tão importante. É uma data de restauração do povo. Seria a reunião do Papa, como eu disse, que foi adiada para outubro. Isso você pode ver no vídeo anterior. E é uma data, tudo aquilo relacionado a Israel é um sinal para nós, é muito importante. Os sinais de que Jesus, Paulo e os profetas falaram são sinais referentes à grande tribulação, à semana de anos, aos 7 anos. Então, se essa semana está tão próxima de nós, quanto mais o arrebatamento da igreja. Eu sou o pastor Rodrigo, esse é o vídeo sobre Israel, urgente, 14 de maio de 2020. Não deixe de assistir a playlist e os vídeos que virão. Forte abraço, até o próximo vídeo.